Bom dia, meu nome é Raimundo. Hoje a gente vai falar sobre a palestra, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Bom dia, irmãos, irmãs, encarnados e desencarnados. Hoje é um dia muito especial, né? Nós começamos a nossa abertura falando sobre caridade. E é engraçado como as coisas são ordenadas para que nós possamos compreender nas pequenininhas coisas como os espíritos, né, nossos mentores espirituais, eles trabalham conosco. E às vezes nós passamos despercebidos, mas o aprendizado não. Na nossa vida a gente continua aprendendo, né? Então nesse momento, falar sobre a caridade, vamos agradecer a todos que estão aqui presentes, fazer uma oração de abertura para que nós possamos sintonizar, né? E poder absorver essas palavras que vai ser dita hoje, que possamos levar isso para a nossa vida. Agradecer todos os momentos pela vida que nós temos, que embora sejam difíceis para uns, fáceis para outros, mas todos nós temos o nosso aprendizado. Agradecer que a vida, ela é contínua, ela não é perene, ela não termina aqui. Acreditamos que ela continua. E existe um processo de reencarnação que nos auxilia e muito na nossa caminhada, no nosso processo de reorganização mental, no nosso processo de aprendizado. A cada um cabe aprender de forma do seu ritmo, né? Muitas pessoas às vezes aprendem mais rápido, outras aprendem devagar, mas todos vão aprender, todos vão chegar ao Pai. Independente de quem seja, do que tenha ou do que é, todos chegaremos ao Pai. Essa é a certeza que nós temos. Estou agradecendo esse momento. Oremos, pedindo então a nossos mentores espirituais que nos dê força para a aprendizagem, que nos dê energia e a capacidade de refletir sobre os nossos conhecimentos. Que assim seja. Damos início então à nossa palestra. A nossa palestra de hoje é sobre um tema muito falado na casa espírita, que é caridade. Mas antes, eu gostaria de fazer uma consideração. O capítulo 15, ele inaugura uma outra fase, uma outra etapa. Ele está justamente no meio do caminho. Do 14 até o 28º capítulo, o 14 está finalizando e o 15º está iniciando uma nova etapa. Inicia a etapa com a caridade. Mas antes de fechar com a caridade, gostaria de fazer uma revisão dos capítulos anteriores para que possamos notar a importância que cada capítulo tem para a construção do capítulo 15, que é a caridade. E a palestra de hoje vai falar sobre duas coisas que a gente tem que aprender. 2 mandamentos. Aqueles mandamentos que nós tínhamos 1500 anos antes de Cristo, que foi criado por Moisés, ditado por Deus, chamado de os 10 mandamentos. Jesus, então, 1500 anos depois, ele resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos colocados, eles nos revelam todo o amor e todo o conhecimento divino que está. E a trajetória do homem para alcançá-lo. Então o Espiritismo, no seu Evangelho, ele começa então, capítulo por capítulo, a desenvolver
uma comunicação, a importância que temos de compreender cada capítulo para chegar a determinado ponto. Então nós começamos nossa revisão histórica, né, nosso processo de leitura, falamos sobre Moisés, mas o capítulo 1, ele começa: não vim destruir a lei. Começa com o Pai. Deus, né? Começa com o nosso Pai maior. Jesus então vem e fala assim: não vim para destruir, e sim para reformar. Reformar aquilo que nós tínhamos feito no passado. Mas ainda não estamos preparados. Essa nova lei que eu vou pôr para vocês, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, vamos ter que fazer uma caminhada longa ainda. É simples, mas vamos fazer parte por parte. Então, tiramos a lei antiga no capítulo 1 e introduzimos a nova lei, a lei do reformador. A lei do amor, a lei da caridade, a lei da devoção. Passando então para o capítulo 2, meu reino não é desse mundo. Ele coloca novamente que o nosso reino não é somente aqui. E que não podemos preocupar com esse reino que nós estamos buscando. Explora a certeza que vivemos a carne, mas é no espírito que somos consagrados. Então oferece para nós a oportunidade, no capítulo 2, de conhecermos um outro mundo, que é o mundo espiritual. Nós, às vezes, presos na carne, não conseguimos entender como que é a obra de Deus. A carne tão sofrida, tão macerada, no dia a dia do nosso sofrimento. E nós não conseguimos compreender isso. Então ele vem e explica no capítulo 2, né, que existe, além do mundo carnal, existe um mundo espiritual. E é lá que nós temos que exercitar a nossa infinitude. A nossa vida continua. Chegamos no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. De novo, ele coloca para nós que essa aqui não é a única morada, mas é também a morada espiritual. E essa morada espiritual, ela tem diferenciação de cada um de nós, de acordo com a nossa evolução. Cada ponto que nós passamos da evolução, nós chegamos na determinada morada. Por isso que é importante, irmãos, nós termos consciência da nossa evolução. Primeiro como espiritual, depois como carnal. Porque um não eleva ao infinito, que é o espiritual, e o outro a perenidade, o aprendizado e a experiência, que nos leva a gente crescer. Chegamos no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Retorna novamente na condição do espírito. A natureza humana é espiritual. Não podemos negar que na nossa trajetória de vida, de existência, apenas essa é a única. Mas que na nossa continuidade de vida, nós temos umas outras moradias. Chegamos no capítulo 5, o capítulo dos bem-aventurados. Ele começa então: bem-aventurados os aflitos. Explora o fato de que nossas aflições, nossos males e as nossas dúvidas são reflexões da vida presente e da nossa vida espiritual. Por isso, a prova e expiações. O que fazemos aqui e o que fazemos no plano espiritual são as nossas referências de quem somos e o que desejamos ser. Então esse capítulo, bem-aventurados os aflitos, a nossa permanência aqui na Terra nos revelam como essas aflições nossas de cada dia nos ensinam, nos ensinam e nos ajudam a superar os nossos obstáculos. Às vezes um menos
outros mais, mas todos caminham juntos. Mas deixa eu te perguntar aqui, qualquer coisa, uma vida da gente, Deus dependente. Se Deus falar uma coisa para você aqui, o Espírito conheceu a palavra de que através de Deus, não foi? Através do seu coração. Não foi? Eu estava internado, não sei se é parente de vocês, que estava no hospital junto comigo no internado. Estava no hospital lá com um tempo lá, no povo daquela dia. Então a gente não pode, tipo assim, tem muitas pessoas só pensam em Deus quando tem dificuldade. Isso. Aí pensa em Deus, quando está na bonança, não pensa em Deus, não. Vou falar sobre isso. Bom você tocar nisso. Até aqui tá tudo bem? Então, chegamos nas aflições, não é? Igual você contou. A aflição agita. Mas as aflições são o quê? Que são as aflições que nos passam? As aflições de espaço para independente. Igual você falar as coisas assim, independente para quem pode ter entendimento, igual já tinha preso muitos anos, tentando pegar a palavra de Deus lá tudo, independente, é umas coisas que o ser humano, ele é falho também. Ele não é certo. Ninguém é perfeito. Você pediu para nascer, você pediu para vir para o mundo? Espiritualmente, sim. Mas quem foi que você não mudou? A mãe foi? Sim, O mas... mundo mostra. Então, Eu estou te entendendo. É cada caso, é um caso. Mas nesse caso aí a gente tem depressão. Então, porque a pessoa tem depressão por quê? Porque ela não procura o melhor. Não, mas tem Faz um tratamento psicológico. Igual aquela velhinha dela, mas o cara morreu, tem pessoa na velhinha. Ela estava no hospital orando comigo. Eu vou concluir aqui, você vai ver que tem um sentido. Né? Nós chegamos nos aflitos. Então nós começamos a falar sobre, né, os mandamentos, a lei, as leis que tem, que é a primeira lei de Deus, depois amar o próximo, assim, que é a lei do outro, a lei do amor. Nós chegamos nos bem-aventurados, né? Então, todo aquele processo que nós fizemos do capítulo 1 até o capítulo 4, chegando no capítulo 5, nós chegamos agora nas bem-aventuranças, que são as aflições. Nós falamos dessas aflições aqui, não recordamos delas totalmente, mas falamos das aflições. E por que passamos por essas aflições? Nós comentamos aqui. Não falamos? É muita tribulação na cabeça. Da família. E aí, depois que passamos as aflições, no capítulo 6, ele fala sobre o Cristo Consolador. Não foi isso que você respondeu sua resposta? Trata das nossas dores que sofremos, misérias, decepções, dores físicas, carnais, perda das pessoas que amamos. Tudo isso encontra consolação aonde? Na fé. Concorda? Na confiança em Deus e no ensinamento de Jesus. Então, o capítulo 6, ele resguarda para nós o Cristo Consolador. Aquele que, diante da sua fé inabalável, supera os obstáculos. Supera a mais difícil montanha que você colocou, o que existe na sua frente. Não é isso? Que às vezes nós chegamos a determinado momento, passamos por determinadas situações e falamos assim, não deveria ter passado por isso. E se você passou por isso, é porque tem um motivo de você passar. Mas a sua fé te resgata. Não resgatou você? A sua fé te resgatou? Gastou muitos anos. Mas não chegou para você? Cada um. Deus mostrou para mim qual é os caminhos. Ou você quer esse aqui ou você vai para cá. Então cada um aprende no seu ritmo. Igual você vai na escola, não é? Você começa com o pré. Exatamente. Formar, não é? Então nós passamos da bem-aventurança dos aflitos, vem o Cristo Consolador, mostrando que você precisa ter fé, de acreditar. Nós chegamos no capítulo, então, 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Ele vai trabalhar essa bem-aventurança. Depois, no final, vocês vão entender por que eu fiz essa retrospectiva. Explora que são os humildes, tem a virtude do reino de Deus. Essa humildade, mas a humildade não é a miséria, não. Essa humildade é o caráter do Espírito.
são todos aqueles que acreditam e confiam no Senhor. Ao contrário dos orgulhosos, que vivem apenas de si mesmo. É o retorno às suas origens, né? Você pensar, o que é humilde? Eu sei que existe um poder maior, eu sei que existe um Deus supremo, eu tenho fé, eu acredito. É porque ele sabe. E isso não Tipo assim, vai me abalar. muitas coisas Deus fala, que é orgulho. Para não aparecer das coisas. Então, tudo bem até aqui? Tudo bem? Da passagem? Eu estou pegando os pontos importantes para a gente chegar no final. No capítulo, nós estudamos o capítulo 8. Bem-aventurados o que tem puro o coração. Então nós falamos das aflições e falamos também dos humildes e agora dos puros de coração. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade que está na virtude, né, anterior, excluindo toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Então, puro de coração, ele não tem egoísmo no seu coração. Ele não sente isso no seu coração. Ele não sente o orgulho. Como é que eu posso definir? Vou dar um exemplo de orgulho. Às vezes o mais fácil é falar assim, eu estou bem, sou saudável, não é isso? Acontece? Estou bem, sou saudável, nada me atinge, eu não preciso de Deus. Eu já tenho tudo. Independente, você está bem, seu coração, você pensando só no seu coração. Claro que não, né? Claro que não. Então, o puro de coração é aquele que tirou muitos males, né? Tirou o orgulho e pratica, então, a simplicidade e a humildade. Tirou esse egoísmo que a gente tem. Nós somos egoístas da natureza, nós somos orgulhosos de natureza. Quer queiram, quer não, nós somos, porque isso é um defeito nosso. Eu não sou orgulhoso, não sou egoísta. Somos. Mas lá, né, os puros de coração nos ensinam que nós temos que chegar na pureza. Esse caminho que nós temos que trilhar não é um caminho fácil e simples, mas existe. É praticar. E você pratica como? Com a caridade. No capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Novamente, ele retorna. Quer superar? Seja brando e pacífico. Jesus condena toda violência, toda cólera, o desrespeito com o outro e propõe a afabilidade e a doçura. É simples. É muito complicado. Você, né, olha aqui. Como eu desrespeito o outro? Eu desrespeito meu pai, eu desrespeito a minha mãe, eu desrespeito meu colega. Em algum momento a gente desrespeita uma vez por dia. E como eu faço para não desrespeitar o outro? Chamando a atenção às vezes do outro, né? Provavelmente, estou desrespeitando. E nesse aqui ele fala, né? Jesus fala da pessoa que chama de uma expressão que você falou para outra pessoa, já está desrespeitando. Raca. Isso mesmo, eu pensei que era bara, é raca. Raca, que é uma expressão de condenação do outro. Então, ele leva então você a fazer o seguinte, seja brando e pacífico. Se o outro te agride, o que você faz? Você tenta conversar. Se você é brando e pacífico, quem será o outro para te agredir? Porque ele não vai poder chegar em você se você é brando e pacífico. Mas se você for o contrário, com certeza vai existir o quê? Conflitos, não vai? Então, a pureza do coração, a humildade, a brandeza, a afabilidade, são os elementos essenciais do desenvolvimento de nós aqui na Terra.
Se você desenvolver isso, vai tornar brando e pacífico. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoar e reconciliar com o outro. Se viu a bem-aventurança? Nós não falamos da bem-aventurança? Prepara o meu coração para receber e doar. Então, bem-aventurados que são misericordiosos, perdoai e reconciliai com todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados. Igual Deus fala, né? Primeiramente pedir perdão para o homem depois pedir perdão para Deus, não é? Para Deus perdoar. É tarefa fácil? Você perdoa? Você consegue perdoar? Você consegue perdoar? Uai, quem vai perdoar é Deus, não é? E você perdoa os seus inimigos? Jesus? Não, você perdoa? É Deus? Não, você perdoa? Uai, eu perdoo toda hora. E ele está no nosso coração todo dia, 24 horas. Sem ele não é ninguém. Chegamos então no capítulo 11. Vai chegar. Depois de feito toda essa transposição que atinge o nosso coração, ele propõe o seguinte: amai o próximo como a ti mesmo. Eu já tenho então a capacidade de perdoar. Eu já tenho a capacidade de reconciliar. Eu tenho no meu coração a pureza e a simplicidade. Eu tenho na minha alma, né, a humildade. É o caminho que nós estamos percorrendo. Então, no capítulo 11, ele fala da lei do amor, a lei maior, elevando o ser humano ao mais alto patamar, amando todos os seus irmãos em sofrimento ou não. Nós fizemos essa caminhada toda para chegar no nosso coração. Humildade, afinidade, doçura, brandeza. Não foi um caminhar? Respeito. E chegamos então no capítulo 11. Amai os vossos inimigos. Como eu faço isso? Como eu posso amar alguém que me destratou? Aí acontece, deixando aqui na mão do Pai, só aquela de cima sabe. Ele retorna então o capítulo anterior, que é amai o próximo como a si mesmo, e fala assim: olha, amai os vossos inimigos. Tenta amar os vossos inimigos. Para você possa atingir a lei maior, que é a lei do amor. Retribui o mal com o bem, eliminando a vingança e o ódio. Não é isso que provoca o inimigo? Vingança e ódio em toda a sua vida? Então, nós chegamos a esse princípio. Com uma vingança, se qualquer coisa, uma vingança, você vai fazer vingança, vai montar um cemitério. O tanto de inimigo que você vai ter. Chegamos então agora ao capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Introduz o princípio da caridade. Até aqui, tudo isso, a brandeza do coração, a humildade, a simplicidade, o menos orgulho, mais fé, é para que você, despojado de toda essa dores que você tem, esse remorso, esse ódio, possa praticar a lei da caridade. Se você não tiver o coração brando, a fé, se você não tiver a benevolência, se você não tiver o amor ao próximo, como é que você pode praticar a caridade?
Eu vou praticar caridade porque eu sou rico, eu tenho muito dinheiro, vou dar dinheiro e pronto, acabou. Isso não é caridade. A caridade, para ser praticada, tem que ter o quê? A humildade, a simplicidade, a afabilidade, a doçura, não é isso? Abrandar o coração, amar o próximo como a ti mesmo, amar os seus vossos inimigos. Então ele começa aqui então. Não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita dá. O que você faz, você tem que fazer por amor ao próximo. Verdade? Porque ninguém vai ficar falar assim, nossa, eu sou caridoso, não é esse o objetivo. Você faz porque o seu coração já está capacitado para fazer a caridade. Porque o restante mais não te interessa. E no capítulo 14, ele volta. Amai o vosso pai e a vossa mãe. Mas ele tem uma pergunta de Jesus. Que ele reforça a lei geral da caridade e de amor ao próximo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus fala isso quando estava em reunião. Amai vosso pai e vossa mãe. Então, quem são meus irmãos e quem são a minha mãe? Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Reforçando a lei de caridade. Todos aqueles que estão comigo são minha mãe e meus irmãos. Mas se não tivesse o pai, não tinha o irmão. Deixa eu explicar para vocês. O que ele quis dizer com isso, nesse sentido, é porque lá atrás nós falamos sobre a infinidade de mundos. Que a minha existência aqui depende de vários fatores, que é o processo de evolução. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Por isso que existem muitas mães e muitos filhos e muitos irmãos. É isso que ele quis dizer. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? No Espiritismo, você pode ser filho do seu pai. E o seu pai pode ter sido seu filho no passado. Você não sabia seus irmãos. E os seus irmãos são o quê? Todos aqueles que estão em comum com vocês. Porque nós nascemos num bloco, juntos. Os nossos irmãos, nossos primos, nascemos no mesmo comunidade. Para quê? Porque são nossos irmãos anteriormente. Porque senão você nascia num país diferente. Você nasceu aqui porque tem um grupo de irmãos seus que vieram para cá e vocês vieram com a mesma afinidade e o mesmo propósito de evolução. Na próxima evolução você pode escolher outro lugar para nascer, outro planeta, outro mundo. Então isso que Jesus falou, quem são os meus pais, quem é meu pai, quem são os meus irmãos? Todos aqueles que estão ao nosso redor. E para isso nós temos que praticar a lei de caridade, a lei do amor, a lei do afeto, a humildade, a perseverança, a benevolência. No capítulo 15, ele começa a concluir, que nós chegamos no capítulo 15. Conclusão. Fora da caridade não há salvação. Por que nós voltamos atrás? É porque sem aqueles elementos que estão no seu coração, a brandeza, sem o orgulho, sem a maldade, amor ao próximo, a benevolência com o seu irmão, que é a bondade, a empatia, a indulgência, que é o perdão maior daquele que você tem, né? De inimigos, você tem que perdoar, é a indulgência. Nós temos aqui também outro elemento também, que é o devotamento, que é a lealdade e a perseverança na luta dos seus objetivos pela caridade. Nós temos também a abnegação, caracterizado pelo desinteresse e pelo desprendimento, agindo em benefício de uma causa, de uma pessoa, de uma comunidade, e que ela
É um princípio básico. Então, nós chegamos à caridade porque ele fala, sem a caridade não há salvação. É simples, não é fazer caridade? Mas perguntamos, se você faz caridade, como é que está seu coração? Ele está desimpedido. Seu coração é capaz, então, de amar o próximo sem pedir em troca. Peraí, Deus, eu fiz caridade 20 anos. Agora você me põe doente, beira da morte, uma doença terrível. Por que fizesse isso de mim? Não é isso que fazemos? E aí você fala assim, qual foi a caridade maior que você fez? Eu dei e fiz isso. Será que você fez mesmo? Será que o seu coração fez realmente? Mas aquele lá de cima dele. A pergunta é essa aí. Será que eu fiz o meu papel de abrandar o meu coração? Eu fiz o meu papel de ser humilde? Eu fiz o meu papel de abnegador? Eu fiz o meu papel de fazer ao outro, fazer ao outro o bem maior, sem pedir nada em troca? Será que eu fiz isso? Fazendo a caridade? Por que então nós temos que passar por tanto sofrimento para que nós possamos aprender a amar o próximo? A lei do amor, acabamos de falar da lei do amor. Sem a lei do amor você não faz caridade. Você pode até fazer a ação de agir. A caridade é aquela que muda o outro, que transforma nós em pessoas mais elevadas. Por isso que nós temos que ter o quê? O perdão das ofensas, o perdão do outro, Então concluindo, esse é o fechamento do que é caridade. É um conjunto de princípios, é básico, é simples, mas que temos que fazer, praticar todo dia. E como nós somos pessoas, nós somos seres ainda em desenvolvimento, somos crianças em desenvolvimento, temos dificuldade, às vezes, de praticar um ato de amor, de amar o próximo, às vezes, de pedir perdão aos inimigos. Irmão, me perdoa o que eu fiz no passado com você. Mas em muitas coisas o povo não vê isso, só vê a maldade. Mas aonde há bondade, a maldade não prevalece. A gente releva, desde que Deus é perdoado na vida dele. Na hora que Deus falou, chegou a sua hora, é a hora. Um dia ele bate de frente com ele. Então, pessoal, eu encerro então nesse momento. Eu encerro essa... Beleza? Assim, eu encerro e podemos então aqui, diante que nós conversamos aqui, diante desse momento, deixo aberto, para alguém quiser fazer algum comentário, alguém fazer uma colocação, alguém, às vezes surgiu alguma dúvida que eu falei, às vezes não ficou bem entendido ou ficou subentendido, ficou aberto então. Ok? Não, agradece a você. A senhora quer falar alguma coisa? Pode falar. Quer perguntar? Se não fosse vocês, a gente tinha isso. Eu queria tanto falar. Pode falar. E aí depois da cirurgia. A senhora não está ouvindo? Me pegou a parede, foi parede digital que marca. 7 anos. E agora, aqui o ouvido, está atacando a vista também. Mas só conseguiu sentir? Só conseguiu sentir a vibração de hoje? Conseguiu entender o que nós falamos? Às vezes eu falo com Deus, falo, Senhor, você quer assim? Assim seja. Eu achei ele no Face. 6 anos.
achei, sabe onde? Ele falou para mim assim, se você não sair da linha, para de me ligar. Se demorar que você ligou, nós vamos aparecer você tomando essa maquete. Vai dar certo. Mas a pessoa tem que ter fé, se não tiver fé. É igual eu falo, mas esse mulher que está num grupo aí, já viu a mãe dela, já veio aqui, direto aqui, a dona Nil. Ou já deu, como é que fala aquele carro, a pessoa fica tremendo nas mãos. Alzheimer, eles falam? Alzheimer, né? É, Parkinson, né? A Parkinson. filha está num grupo desaparecida. Igual eu falei, eu estava morto, vou preso, já era. Entendeu? Então, aquele lá de cima sabe de tudo. Mas alguém gostaria de fazer um... Que é bom conversar assim, entendeu? É mandar um louvor depois do culto, né? Cantar um louvor, é bom. Entendeu? Você pode sacar, comportado, coração comportado. Nós podemos até usar, assim, se vocês... eu lamento muito, né, não poder cantar para vocês, porque Não, fala assim. eu mesmo não sei. Mas nós podemos, né, se vocês gostariam que na próxima nós podemos colocar uma música ambiente mais suave, né? Podemos colocar uma música para que possamos, se vocês desejarem, né? Porque às vezes assim, realmente, às vezes a música conforta uns, né? Conforta as pessoas. Se vocês desejarem, nós podemos fazer isso. Feliz, coração aberto. Podemos pensar nisso, né? Ninguém dorme. Colocar... Tipo assim, você acorda cedo, você dá o jeito na sua cama. De noite você vai dormir, dá o jeito. É bom conversar um pouquinho com ele também. Ele é nosso pai, ele não é ninguém. Mais alguém? Então agradecemos, né, nesse momento. Amém. Agradecidos por essa palavra. Espero que nós possamos levar essa mensagem, né, desenvolver as nossas diferenças que nós temos a cada dia. Então vamos fazer elevar os nossos pensamentos. Pai, nós estamos no céu. Continua? Santificado seja o nosso nome. Seja louvado o nosso nome, meu Senhor. Pai, nós estamos no céu. Nossa mãe, Salva Maria. Deus abençoe todo mundo que está na rodoviária, na Sete Pacheco, Bar de Viaduto, está no cumprimento. Que Deus dê um conforto para eles, para a família deles. E para os povos que estão no hospital, daquele jeito, no Twitter, entubado. E Deus vai resgatar um daqueles lá. Ele vai botar o que era a vida deles. E Deus dá em dor para eles. Nossa Senhora, amém. Deus é nós. Que assim seja. Agradecidos, então, encerramos nossa palestra e vamos todos preparar para o nosso passe. Que assim seja. Por favor,